Olá, pessoal, como vocês estão? Vamos dar início agora à nossa segunda gira literária, Aspirações Culturais do Povo Preto. Que primeiramente quero agradecer aí, né, todo mundo que participou com a gente da primeira gira, que assistiu, né, que deixou um comentáriozinho lá sobre o que achou da gira, né, que contribuiu com a gente. Meu nome é Larissa, eu sou a proponente desse projeto. E estamos aí somando junto com esses companheiros aí que vão participar com a gente mais uma vez dessa gira. Vou chamar agora o pessoal para estar se apresentando, né? Para vocês poderem conhecer quem vai estar com a gente participando dessa segunda gira. Tem algumas carinhas novas, algumas pessoas que não participaram da primeira que vai estar participando dessa agora. Everton, se apresenta para a gente, por favor. Olá, pessoal. Como Larissa disse, meu nome é Everton, sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Juína, sou pedagogo, sou pós-graduado em Educação, Cidadania e Ética, sou presidente da Unegro Juiná e sou membro do COMPIR, que é o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Seu microfone, Lucas. Desculpa. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Dias, eu sou professor de História na Rede Estadual de Educação aqui do estado de Mato Grosso, sou pós-graduado em História Afro-Brasileira, estou mestrando em Ensino de História pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso e sou militante dos movimentos LGBT e Movimento Negro. Olá, pessoal. Sou o professor Vitor. Antes de mais nada, sou ser humano, assim como todos os outros, mas é muito importante a gente fixar e frisar as questões às quais a gente vislumbra, porque nós somos seres políticos. Então, sim, sou casado há 11 anos com outro professor, professor Frederico, atualmente, meu companheiro, e tenho condições aí de estar abordando junto com essa equipe maravilhosa, alguns conceitos e debater também, fazer essa gira acontecer de uma forma plena, de uma forma positiva, produtiva e profícua para todos nós. Seu microfone, Célia. Olá, meu nome é Célia Cardoso, licenciada em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Juína, pesquisadora do projeto Percepção Étnico-Racial e Religiosa entre Estudantes de Escolas Públicas Estaduais do município de Juína, no qual estaremos falando do projeto no decorrer da nossa apresentação do nosso trabalho. Então, primeiramente, vamos saudar a Exu, que ele abre os trabalhos da nossa gira. Então, lá o Exu é microfone, Mojubá. Vitor. A gente sempre esquece o microfone, mas a gente sauda de novo. Lá o Exu é Mojubá. Lá o Exu. Hoje, dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Iemanjá que representa o amor incondicional, o amor materno. Ela tem os elementos dela, né? As águas do mar, água salgada. É uma orixá do candomblé e da Umbanda. E da saudação a Iemanjá é Odoiá. Odoiá e Iemanjá. Odoiá Fiaba. Então, nós temos, dentro do sincretismo religioso, sincretismo que é uma forma de resistência que o povo preto, escravizado, encontrou de perpetuar a sua religião. Então, dentro do catolicismo, ali, do sincretismo da religião de matriz africana com o catolicismo, Iemanjá assume a persona, se é que eu posso dizer dessa forma, da Nossa Senhora dos Navegantes. Então, nós temos aí
como o próprio slide diz, diferenças de uma coisa só. Se a gente puder perceber, né, nós temos aí 3 características de uma coisa só, como está colocado, sendo que na primeira imagem, Nossa Senhora dos Navegantes, que é quem comanda, né, quem dá bênçãos a quem entra no mar, né? E da mesma maneira, Iemanjá é quem cuida dos caminhos, vamos colocar assim, né? Daqueles e daquelas que adentram também o mar. Né? É uma característica muito interessante a gente perceber que a segunda imagem, né, é uma imagem, a gente pode destacar aí algumas características. Primeiro, a questão da sexualização que é instalada, que é colocada na questão do corpo preto, mas também a característica de uma Iemanjá, de um orixá mais esguio, né? E a gente sabe que anatomicamente, biologicamente, o corpo preto, né? Ele tem um africano, bem de se dizer, né? E assim é com todos a maioria dos orixás. É a anca larga, seios fartos, justamente porque o orixá Iemanjá é um orixá materno, né? Um orixá mãe. Então, é símbolo também em alguns representa, né, em alguns centros a fertilidade, né? E na última imagem, uma Iemanjá mais ligada à questão do candomblé, pela questão da vestimenta exclusivamente, mas todas, né, são uma coisa só, né? São divindades que orientam e o elemento, né, a qual ali está sendo colocado são as águas do mar. Alguns apontamentos que são necessários, né? Acho que só o primeiro ali, e depois a Célia entra, Everton. A luta antirracista, a luta antimachista, a luta anti-LGBT-fóbica e a luta contra a misoginia, né? Elas são parceiras quanto à emancipação dos seres humanos. O que isso nos remete, né? Que todos nós somos seres humanos, todos nós podemos e devemos ser tratados da mesma maneira, mas isso não acontece, né? Quando você se percebe, enquanto ser humano, parte de uma sociedade que tem voz, que tem vez, que possui cor, né, que possui sexo, né, a luta, a questão do sexismo também. Isso tudo são características muito interessantes da gente estar analisando, mas com a lente daquelas pessoas que estão falando, ou seja, do local de fala daquelas pessoas as quais sofrem determinado tipo de preconceito. E a ideia do preconceito não é uma opinião. A ideia do preconceito, das lutas, ela é muito mais profunda. Aí, outro apontamento são os comentários que foram deixados, né? Que a gente agora vai trazer um pouquinho os comentários da primeira gira. E aí, a partir do momento que eu li o primeiro comentário, um dos primeiros comentários lá, foram poucos, mas foram suficientes para a gente trazer aqui e dialogar. Né? A Célia, que inclusive foi convidada e veio participar da nossa gira de hoje, deu certo desse convite se estender e ela fazer parte, né? A Célia é pesquisadora do movimento negro. Eu vou fazer a leitura aqui breve, Célia, do seu comentário, e aí você faz as suas considerações. Então, Célia coloca assim, né, que fez uma pesquisa sobre a percepção étnico-racial e religiosa em Juína, Mato Grosso, com todas as turmas do ensino médio regular das escolas estaduais. Os resultados apontaram para uma perspectiva da ausência de certeza da autodeclaração de sua cor e raça. Ao questionar qual a cor e a raça, promoveu uma certa instabilidade nas respostas, e a cor parda foi a de maior ocorrência, provavelmente um reflexo da tentativa de branqueamento da população brasileira, como afirmado no vídeo, como afirmado na primeira gira, né? Pessoalmente, ao pesquisar sobre a temática,
fez com que eu revisasse a minha autodeclaração e a percepção enquanto mulher negra também. Seja bem-vinda, Célia. E aí, como que você me diz sobre a sua pesquisa? Microfone. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Então, até antes desta pesquisa, eu não tinha discernimento, conhecimento mais sobre racismo, preconceito, até algumas coisas, então, a gente deixava passar, não tinha essa noção. Então, no decorrer desse projeto, dessa pesquisa, trabalhando com os alunos, e até mesmo pude ver neles a liberdade, tipo, enquanto mulher negra, aplicando um projeto desse nível nas escolas, porque falta mais projetos, né, nesse sentido. Então, muitos tiveram a liberdade de chegar em mim e perguntar: você se considera parda, morena? Qual a sua cor? Eu falei: negra, sou a mulher negra. Aí as pessoas falavam assim, mas eu sou mais escura, de pele mais escura, tom mais escuro, e sou morena. Então, eu acho que aí algumas coisas, assim, a gente já explicava ali no momento. Então, eu acho que com esse trabalho, também muitas pessoas, muitos alunos, conseguiram buscar seu autorreconhecimento enquanto mulher negra, homem negro, né? Indígena também, né? Indígena, e a gente via ali os alunos completamente recuados, envergonhados, porque falar sobre a nossa cor de pele, nosso cabelo, é uma coisa assim que as pessoas ainda têm um certo receio, muito receio em falar disso. Então, eu, no momento, antes dessa pesquisa, eu me considerava, se me perguntasse qual a sua cor, sempre ficaria só no pardo, esquecendo de buscar as minhas origens, meus traços físicos. Então, esse trabalho foi de suma importância para mim, buscar o meu autorreconhecimento enquanto mulher negra, me autorreconhecer. Então, há situações que, vou contar uma situação que aconteceu comigo antes desse trabalho, que eu não tive ali no momento noção para entender que aquilo era um racismo e preconceito. Ao chegar em uma loja, por olhar um creme para cabelo e tudo mais, tinha uma senhora também comprando o mesmo produto, só que para cabelo liso. Ela era uma senhora branca. A moça, no momento, falou assim, não, para você não tem creme. Eu já liguei na loja, tem o creme, está guardado, está reservado para mim. Ela falou assim, para você não tem. Mas, assim, sem entender mesmo do assunto, eu falei, moça, o dinheiro da senhora tem valor diferente do meu? Aí ela olhou assim, assustada, aí eu bati firme de novo, falei, eu quero creme, está reservado o creme para mim. Aí, sem entender nada daquilo, hoje, se essa mesma situação acontecer comigo, eu tenho discernimento para entender que é puro racismo e preconceito em relação ao tom da minha pele, o meu cabelo. Então, esse trabalho foi muito importante para mim, mesmo enquanto mulher negra, cidadã mesmo. Contribuindo aí com a Célia, né? Se a gente tiver hoje, inclusive, a gente está falando aqui do Mato Grosso, né? Estou falando hoje de outro município que não Juína, mas sou servidor estadual e nós estamos no processo de semana pedagógica. Nesse início agora de ano letivo, na semana pedagógica, um professor negro, comentou assim, a gente estava abordando a temática antirracista, ele falou assim, rapaz, eu coloquei um short, um chinelo, uma camiseta assim mais à vontade e fiquei parado na frente de uma loja esperando minha esposa ir no outro lado, ir na outra loja. Demorou aproximadamente uns 10 minutos, chegou uma pessoa, o segurança da loja ficou ali próximo, ficou me observando,
aí de repente chegou outra pessoa, e esse reflexo, e esse relato, assim como o relato da Célia, o que a gente percebe disso, né? Na verdade, a gente percebe quanto é importante a gente dialogar, debater, discutir sobre coisas que muitas pessoas consideram que não existe, como por exemplo racismo ou até mesmo racismo reverso, né? Porque nunca existiu uma população preta escravizando uma população branca. Nunca houve uma população que não sofresse, que não fizesse, né, o que fez, a não ser a população branca, caucasiana. Então a gente tem aí que considerar a questão racial de uma maneira muito delicada, vamos colocar assim, né? E a gente tem aí que cada vez mais buscar pesquisas acerca desse assunto. Everton, próximo Eu slide. gostaria assim de parabenizar a Célia pelo trabalho, e seu trabalho ele reflete uma questão nacional. Tem uma pesquisa que eu fiz recente e está disponível também na internet, do PNAD, onde 46% da população brasileira se declara como branca. E só uma pequena parte da população se declara como negra. 9, alguma percentualzinho, eu não consigo abrir aqui para mostrar. Isso reflete nas cidades, no estado, e por uma questão de falta de representatividade. E se nós começarmos a trabalhar, nós como professores, como formadores de opinião, trabalharmos a Lei 10.639 de 2008, nós começamos a desenvolver algo para melhorar essa questão de autoidentificação ou de aceitação. Mas nós vamos discutir mais sobre isso à frente, aí, relacionando com os livros que nós vamos apresentar hoje. Aqui nós temos alguns comentários que foram feitos referente à primeira gira. Eu vou ler o primeiro, pode ser, Vitor? Por favor. Então, o Fred, ele colocou o seguinte comentário: não podemos continuar naturalizando falas e atitudes preconceituosas, machistas, misóginas, que estão arraigados em nós por meio do racismo estrutural. Realmente, nós temos que começar a entender essa fala da Célia, quando ela se vê como negra, a ponderação que ela teria nessa situação seria outra. Então, a gente precisa se identificar para conseguir ter meios de se defender, porque primeiro a gente tem que se conhecer, saber a nossa condição para poder se defender. Então, essa fala do Fred ela é muito pertinente no sentido de se identificar. Lucas, você lê para nós o segundo comentário? Comentário da Margarete: a relevância da luta antirracista, anti-homofóbica e antimachista precisa ser entrelaçadas para adquirir um poder de força contra o preconceito, racismo estrutural e o patriarcado. Procuro entender que o povo que sofre com essas questões das desigualdades precisam se unir para que o processo de luta tenha maior visibilidade diante da sociedade opressora. E o Thales também comentou lá, ele parabenizando o projeto e gostou da conversa. Bom, quando a gente coloca o tipo de racismo, Everton, passa só um de cada vez, volta fazendo favor. Isso. O racismo étnico, né, o preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça, etnia diferente, geralmente considerada inferior, como por exemplo a questão dos judeus, né? Os judeus eram considerados uma raça inferior, e a gente não está nem abordando aqui os ameríndios e a população negra propriamente dita.
A questão do racismo estético, que é a alteração da estrutura fenotípica, ou seja, fenótipo, né, na biologia são as características observáveis. Então, o cabelo crespo, é o nariz mais largo, são os lábios mais grossos, apesar que o lábio grosso entra na característica do que a gente chama de padrão, né? Falar um pouquinho dessa perspectiva do que é padrão, né? A gente fala de padrão e quando a gente fala do racismo estético, a gente está também lembrando da perspectiva que está na moda agora, né? Que é a harmonização facial. E a harmonização facial nada mais é do que a consolidação de um padrão de beleza específico, tanto para homens quanto para mulheres. Eu estou falando mais na perspectiva masculina, que é mais difundida, que possui a questão da barba, questão do cabelo, da pele, né? Não só da cor da pele, mas da textura da pele, e também essa questão, inclusive até mais grosseira ou mais invasiva no meu ponto de vista, que são as cirurgias aí da questão do nariz, a questão do maxilar e até mesmo algumas possibilidades mais simples, como a questão do cabelo, né? Eu acho que, assim, essa questão do nariz ou da boca, na verdade, né? É uma coisa, assim, que antes era... O povo tirava sarro, né? Acho que, pelo menos eu, quando eu era menor, assim, minha irmã, que tem um lábio um pouco mais carnudo do que o meu ainda, sofria muito com isso quando era mais nova, né? Ai, bocona e não sei o quê, e sofria com isso, né? E hoje em dia, uma coisa que era tão ridicularizada, né? Que o povo paga para ter os traços igual os traços, né? Assim, o tempo vai passando, as coisas vão mudando, né? Mas acho que era isso. Você leu o próximo, Larissa? Leio sim. O racismo linguístico, né? Que é semelhante à perspectiva do preconceito linguístico, que não há respeito pelas variações linguísticas, além das expressões racistas. Quando a Larissa lê esse preconceito linguístico, eu lembro dos quadrinhos do Chico Bento, que ele falava a questão do regionalismo, né? E isso aí interfere nessa perspectiva, além das expressões que são racistas. Nas coxas, né? Fazer as coisas nas coxas, né? Devido à feitura das telhas que eram feitas nas coxas dos escravos, né? Denegrir, entre outras expressões que eu não estou lembrando agora. Vocês lembram de mais alguma? Nós temos diversos ditos populares, né, também, que entra aqui, talvez, quando fala que é um preto de alma branca, quando não caga na entrada, caga na saída, e por aí vai. Essas são a variedade assim, de ditos populares que ele entra dentro desse racismo linguístico, porque ele é tido como algo natural da nossa língua, quando não é. A questão também da magia negra, né? Ou então da inveja preta. Inveja branca e inveja negra. O mercado negro. Próximo. O racismo religioso, né? Que é semelhante à perspectiva da intolerância religiosa, mas concentra na questão da demonização das religiões de matriz africana, entre outros aspectos, né? Nesse sentido, a gente lembra eu lembro muito da intolerância religiosa quando se fala de qualquer religião, principalmente religiões que são orientais, vamos colocar assim, né? Ou essa perspectiva ali do continente africano também. Mas varia muito essa perspectiva da intolerância religiosa. Já o racismo religioso, de acordo com as leituras que eu andei desenvolvendo, ele se fixa nas religiões de matriz africana. Então aqui a gente está abordando a Umbanda, o Candomblé e, de acordo com o Torto Arado, né, é o Javé, que é uma religiosidade ali específica do interior da Bahia. Só reforçando a questão do racismo religioso, nada mais é do que as religiões cristãs reforçando a perspectiva da demonização.
Racismo cultural, além das artes e coloridos, né, trata as danças com formato de sexualização. E o próximo, que é a erotização do corpo preto, que está diretamente ligado a isso, que é a questão da... Everton, você passa o próximo? Isso. Essa relação, as relações interraciais são exemplo disso. E nessa perspectiva do racismo cultural, a gente tem o samba, né? O samba e também a questão da mulher brasileira. Como a mulher brasileira é vista internacionalmente, né? Então, e como o carnaval é visto internacionalmente? É uma festa de cores e muita alegria, ou tem mais alguma outra sentido? A gente sabe que o sentido sexual, o turismo sexual é muito acentuado nessas questões, né? E diretamente ligado a isso está a erotização do corpo preto. E essas relações internacionais, né? Do negro com a loira, ou da negra com o branco, e dentro nessa perspectiva da erotização do corpo preto, e não diretamente, mas indiretamente, está a questão da palmitagem, que é um termo novo, né? Que é a perspectiva da escolha pelo parceiro ou pela parceira branca, né? Aí no sentido do próprio indivíduo da pele preta. A gente vai percebendo aqui como o racismo estrutural está inserido dentro da nossa sociedade, né? O Vitor comentando aqui a respeito do racismo religioso, eu estava pensando numa situação. Esse racismo religioso ele vem contra as religiões de matriz africana porque é a associação direta à população preta, né? O cristianismo a gente vai ter isso muito mais presente no cristianismo, nas religiões ali pentecostais, né? Nas igrejas pentecostais. O que a gente não se atenta geralmente na sociedade é que o cristianismo não é uma religião branca. O cristianismo não surge ali aonde a gente vai ter a predominância da população branca, que vai ser na Europa. O cristianismo vai surgir numa região que a gente vai ter uma grande miscigenação. A gente tem vários estudos que vão trazer que Jesus Cristo, Maria, tem a tonalidade de pele mais escura, mais retinta. Então, a gente tem hoje, né, um cristianismo que ele foi difundido porque ele foi europeizado. A gente tem uma relação diretamente com o Império de Roma, com essa situação que europeizou o cristianismo, que difundiu o cristianismo por conta de Roma que já está ali na Europa, e aí a gente vai ter, então, essa ideia construída pelo Império Romano depois de que Jesus Cristo era branco, de que Maria era branca, e isso vai influenciar diretamente, né? Nós vamos então ter trechos da Bíblia que vão amparar a escravidão, né? Eles vão utilizar trechos isolados que amparam essa escravidão e, consequentemente, a gente vai ter a religião do senhor de engenho e a religião daquele que era o escravizado naquele momento. E aí, com o processo do tempo, nós vamos ter a demonização dessas religiões que são do povo preto, né? Mas é uma situação bem interessante, eu estava pensando aqui. Então, uma religião que não nasce branca, mas em um dado momento, por conta de todos os processos históricos, ela passa por um embranquecimento, né? E depois ela vai se voltar contra o povo preto, sabendo que na região onde vai surgir a religião, a gente vai ter ali a gente vai ter uma troca cultural, a gente vai ter um povo muito miscigenado naquela região. Mas com o passar do tempo, né, a gente vê como que esse embranquecimento ele vai ser tão ruim para a nossa população. Exclusivamente pelo processo de dominação, né? De um ser humano pelo outro. A gente vai falar disso mais ali adiante, depois das obras literárias. Então, que como primeira obra, nós temos o livro Úrsula, que vai ser abordado aqui pelo Lucas, e nós vamos estar junto com ele, colaborando e conhecendo um pouco mais sobre essa obra. Então, Lucas, é contigo agora. Então, pessoal, nós vamos ter aqui, então, essa obra, que é Úrsula. Pode passar, Everton, um pouquinho. Ele vai ser
um romance, né? Um dos primeiros romances da abolicionistas, escrito por uma mulher negra. Ele é um romance muito interessante, porque ele vai ser descoberto depois de muitos anos por um escritor numa pilha de livros. Ele vai encontrar uma edição e aí ele vai começar a divulgar esse livro pelo Brasil. E aí nós vamos ter uma série de estudos hoje. Cada vez que você começa a estudar, você descobre uma coisa nova sobre esse livro, sobre a Úrsula, né? Úrsula, então, ela vai escrever esse livro com um pseudônimo, uma maranhense, porque esse livro vai ser escrito numa sociedade que não valoriza a mulher e também não valoriza a pessoa negra. E ela vai acabar acumulando essas duas particularidades. Então, ela vai acabar utilizando esse pseudônimo. O livro já começa com um pedido de desculpas por uma pessoa que tem pouca leitura, pouca instrução, mas Úrsula, ela é uma mulher muito à frente do seu tempo, porque além dela escrever um romance que vai modificar algumas estruturas da literatura do nosso país, ela também é uma mulher que lá no interior, lá do Maranhão, ela vai começar a dar aulas para turmas miscigenadas, mescladas, porque nós vamos ter no período aí do Brasil turmas ou escolas só de meninos e escolas só de meninas, e Úrsula, muito à frente do seu tempo, ela vai dar aulas para turmas mesclas, né? Então, Úrsula é considerado um dos primeiros romances abolicionistas e o primeiro escrito por uma mulher na literatura brasileira. Nele, a Maria Firmina, que é a escritora, consegue pegar um típico enredo e recheá-lo de críticas e análises sociais, fazendo isso um ponto de vista negro e feminino. Pode passar para o próximo. Pode passar mais uma vez. Então, o livro ele vai abordar um romance, logicamente, mas ele vai trazer uma perspectiva muito diferente dos romances que nós vamos ter naquele momento da história, porque ele vai trazer a perspectiva do negro. Nós vamos ter outros livros que vão falar da questão negra, mas eles não vão falar com tanto afinco, eles não vão conseguir trabalhar o negro enquanto pessoa. O negro sempre vai ficar ali em segundo plano, enquanto que nesse livro da Maria Firmina, ela vai conseguir colocar eles enquanto personagens principais também do livro. Então, o livro vai falar sobre um romance, né, sobre um homem branco e uma mulher branca, e ele vai inserindo esses personagens no decorrer da história. Nós vamos ter, então, 3 personagens que são negros e que são inseridos na história da Maria Firmina. Primeiro, nós vamos ter o Túlio, né, que ele vai ter um fim muito trágico no livro, mas ele vai acabar tendo uma trajetória muito interessante. O Túlio, ele acaba salvando o protagonista do livro, que é o Tancredo, um mocinho, e ele era um escravo. Ele estava numa condição de escravizado até esse momento. E aí ele vai auxiliar ele, ajudar, quando o Tancredo está passando por uma situação de saúde muito complicada. E o Tancredo, ele vai ficar muito emocionado, muito movido por essa relação, e ele vai acabar libertando o Túlio. O Túlio, ele vai acabar se apegando ao Tancredo de uma forma muito interessante no livro, e ele vai acabar se colocando numa condição que dá para se entender que ele se coloca como um escravo. Ele chamava o Tancredo de grande irmão, mas ele vai se colocar totalmente à disposição como se fosse para pagar essa dívida que o Túlio tinha com o Tancredo. Então o Túlio ele vai se apegar muito ao Tancredo, né? E o Tancredo, por sua vez, vai começar a perceber o mundo a partir dos olhos do Túlio. Ele vai, então, ficar muito tocado com essas falas que o Túlio tinha sobre a vida da população negra no Brasil, sobre como era a condição do escravizado no Brasil. E essas falas do Túlio, elas vão servindo como uma denúncia da situação do povo negro naquele momento, né? A Maria Firmina, ela não usa datas, ela também não coloca muitos nomes de localidades, mas ela consegue sintonizar a gente mais ou menos nos períodos históricos do Brasil. Então a gente vai perceber a escravidão ainda acontecendo, né? Vão ter esses momentos de conversa, de trocas, e o Túlio vai ser muito importante para que o Tancredo ele entenda como é a situação da pessoa preta no Brasil. O Túlio, ele é um grande ouvinte das falas da mãe Susana, que é a segunda personagem que nós vamos ter no livro.
A mãe Susana, ela tem uma trajetória bem interessante. Ela é nascida na África. No início do relato dela, no primeiro momento em que a gente vai ter a presença do Túlio, ouvindo esses relatos da mãe Susana, ela vai explicar como era a vida. Né? A gente vai ter ali uma discussão entre o Túlio e a mãe Susana, onde ele fala sobre, onde ela questiona sobre se essa nova condição dele de ser livre, mas viver amarrado ao Tancredo é uma liberdade de fato, e esse momento é um momento de grande emoção. E aí a mãe Susana vai relatar o que era a liberdade para ela, ela vai colocar as condições de vida lá na África, né? E gera toda uma situação que nos faz questionar. Também tem um grande estudo a respeito se essa fala não seria em primeira pessoa, sobre como era a vida lá na África, ou se não seria de alguém muito próximo da Maria Firmina, né? Então a gente vai ter ali a mãe Susana, que era nascida na África, ela vai ser tirada de lá à força, ela vai ser separada da sua família, do seu marido, da sua filha, e ela vai fazer um relato bem detalhado sobre o processo que é de quando ela é arrancada da África e trazida, traficada para o Brasil. Então ela vai colocar lá quando ela é trazida dentro de um navio negreiro para ser escravizada aqui, porque é muito importante, eu acho muito importante essas falas no livro, porque a Maria Firmina tem uma concepção que nós vamos ter muito tempo depois sobre o escravo e o ser escravizado. Porque uma coisa é o escravo, a pessoa que já nasce, a pessoa que tem esse seu destino, e uma coisa é a pessoa escravizada. Né? O entendimento que nós temos, as discussões que nós temos hoje, direcionando para que as pessoas elas eram escravizadas, porque ninguém nasce escravo. E a Maria Firmina, muito tempo atrás, quando ela escreve o seu romance, ela já tem essa percepção, ela já traz isso. Então ela vai relatar essa vinda, né, esse tráfico da mãe Susana até aqui o continente americano, em que ela está dentro de um navio negreiro para ser escravizada. E é na fala da mãe Susana que a gente percebe como é toda essa distribuição, né, do povo negro, do povo africano por toda a América Latina, como que então esses povos africanos eles foram se espalhando e foram sendo escravizados por todo o nosso continente. É muito importante essa fala, porque além dela falar sobre a vida na África, ela também fala sobre as condições do negro, da população negra aqui no Brasil. Ela emite muitas opiniões que são muito interessantes, né, sobre os desmandos da população branca em relação à população negra, em relação aos negros escravizados. E, além disso, ela também contesta a todo tempo se a abolição da escravatura ela é realmente uma boa ideia para os afrodescendentes. Ela vai se colocar, vai se perguntar e vai questionar em vários momentos do livro se a abolição da escravatura ela é boa realmente para a população negra. E aí, confrontando com a história, o que a gente tem, a abolição da escravatura realmente ela foi boa para o negro? Houve realmente uma abolição da escravatura na prática, né? Pensando um pouco lá, contextualizando com o livro que a gente leu na semana passada, o livro Quarto de Despejo. A gente realmente está livre? Nós nos tornamos uma população livre? O negro no Brasil conquistou a sua autonomia, a sua independência, a sua liberdade? O que é ser livre? Então tem todos esses questionamentos que a Úrsula vai fazer em outro momento da história, mas que acaba se tornando muito contemporâneo. Fala, Vitor. No dia 20, né? Foi no dia 20 que a gente desenvolveu, não na semana passada, porque aparentemente parece que foi ontem, mas janeiro parece que é um ano para acabar janeiro, né? Só janeiro foi um mês muito longo, né? Parece só que foram cortando 6 meses. Fala. E tem um pedaço, contribuindo com o que o Lucas falou, é justamente essa ideia, né? A ideia do romance, da leitura do romance de Úrsula, uma parte foca no enredo e o vocabulário, e outra parte se detém nessa fala dos escravizados, que é muito importante, né? Eu acho que a perspectiva que Úrsula traz, inclusive por ser uma mulher negra à frente de seu tempo, né? Vou até mostrar aqui, essa aqui é a capinha, né?
da característica do livro, né? Isso. E aí tem aquela capa que está sendo colocada aí no slide, é a primeira capa de fato. Everton, puder abaixar a mão e aí você... Assim, fui apertar para baixar, apertei de novo. É interessante porque nós estamos habituados, e por ser algo, não vou dizer cultural, mas é o que é comum, é escutar a história por parte do opressor, não do oprimido. Então, quando o Úrsula traz essa reflexão sobre a questão do o que é ser liberto, o que é ser acabar com o processo de escravatura no Brasil, se realmente na prática aconteceu, é um temor que ela apresenta no livro e que se concretiza ali, contextualiza muito em Quarto Despejo, como você bem colocou, porque nós temos aí todo um processo que é conhecido por todos, e quem acompanhou a última gira foi bem discutido sobre a formação das favelas, dos guetos, aí, e é o processo de marginalização dos negros, desde o período ali pós processo de escravização no Brasil, e até hoje, que é algo assim que nós não caminhamos muito. Então, assim, a população, como o Lucas bem falou, será que hoje a população negra brasileira, afro-brasileira, alcançou sua libertação, alcançou sua liberdade, de fato, ocupa os espaços dentro da ciência, da arte, então só na arte cênica, mas na literatura, na arte visual, produções. Então a gente tem alguns avanços aí dentro do campo das universidades, né, que com as cotas, que ainda é tão atacado até hoje, mas é um processo reparatório de todo um processo de escravidão, e que Úrsula, lá no seu tempo, já tinha essa preocupação. E quero enfatizar assim, que quando a gente escuta do oprimido e não só do opressor, então essa obra ela tem um valor assim inestimável, porque nós temos outros autores negros, mas que trouxeram mais do lado da poesia, dos poemas, e que foram negados a sua cor, né? Como Machado de Assis mesmo, que é representado muito tempo como branco, e a gente vai vendo que não era bem assim. Assim como Jesus Cristo, né? Se a gente voltar ali na fala do Lucas. E por fim, nós vamos ter ali a apresentação do terceiro personagem negro, né, na obra da Maria Firmina, que é o Antero. E o Antero, ele vai representar a sabedoria dos mais velhos, que lá no Yorubá, alguns chamam de griots, né? Então ele vai representar um pouco dessa sabedoria, um pouco desse povo que vai deter um pouco de saber, de conhecimento. Ele era um guardião da cultura do seu povo lá na região em que ele vivia, na África, né? E ele conta, aqui no livro, vai ser relatado ele contando a história de como eram feitas as festas. Ele vai falar um pouco das tradições, de como era a cultura, né? E como que foi esse processo de quando eles foram arrancados lá do continente africano. E aí, no Brasil, ele vai se ver obrigado a trabalhar de sol a sol, de domingo a domingo. E aí, ele vai acabar encontrando na bebida, ele vai acabar se entregando à bebida, encontrando ali um alívio para todos os seus tormentos, para todos os males sofridos. E ele aponta mais algumas outras questões de como era o dia a dia lá. A gente vai ter, então, um personagem um pouco controverso, mas que a Maria Firmina, eu ia falar com vocês, Marisa, mas que a Maria Firmina, ela vai acabar fazendo com que a gente crie empatia também pelo personagem do Antero. A gente vai perceber que talvez num momento de poder ele poderia se virar, né? Poderia... Aquela fala que a gente sempre tem, o sonho do oprimido é se tornar um opressor, talvez ele poderia se transformar em um opressor, mas a Maria Firmina, ela consegue contornar essa situação, fazendo com que o leitor ele crie uma empatia, né? Porque ela vai fazer com que ele seja colocado como uma vítima de todas essas circunstâncias em que a população era colocada, né? E aí a gente percebendo também o personagem ali do Antero,
Eu consigo também fazer uma leitura direta sobre as relações que a gente tinha lá nas favelas, no quarto de despejo, sobre os vícios que a gente vai ter hoje, porque é a fuga da nossa realidade, né? A gente não deixa de estar no vício, não deixa de ter essas coisas que vão ser as nossas fugas ali do dia a dia. Então, a Maria Firmina, ela vai acabar dando voz aos personagens negros, que é uma coisa que a gente não tinha em outros livros, que continham os personagens negros, mas eles não tinham voz. Então, ela vai relatar toda a opressão, ela vai relatar também assuntos voltados para a abolição, porque nesse livro relata a abolição da escravatura, relata esse sonho, esse desejo, questionamentos sobre em que posição vai ficar essa população se for libertada, em que posição eles vão ocupar na sociedade. E ela acaba inaugurando, então, a literatura afro-brasileira, justamente porque ela consegue, então, dar voz à população negra, ela consegue fazer um relato mais fiel sobre a opressão vivenciada por essa população, e ela também consegue inserir os assuntos da abolição. Porque nós temos outros livros anteriores, mas que não conseguem relatar todos esses contextos, né? Então a gente tem uma autora afrodescendente com personagens que são africanos ou afrodescendentes também e que relatam e refletem a questão da negritude no seu contexto social. E é por isso então que ela é caracterizada como uma das primeiras autoras que vai tratar o povo negro de fato. É um livro muito bom, recomendo para todos vocês. Contribuindo, é importante lembrar também que existem muitas pesquisas oriundas por conta desse romance. Para além de todos esses itens que o Lucas considerou, é também a questão de como ela conseguiu fazer essa publicação, né? Existe esse lapso aí, essas hipóteses, essas suposições como que ela conseguiu de fato fazer com que na capital, né, em São Luís, ali no estado do Maranhão, houvesse espaço para ela, haja vista que naquele momento, nesse momento principalmente, antes da abolição, né, com essas ideias abolicionistas, como que ela teve espaço frente a uma sociedade que, se hoje é uma sociedade machista, né, é uma sociedade racista, naquela época muito mais. Então, como, né, que se deu esse processo? Na verdade, assim, a gente tem que levar em consideração que o livro ele foi escrito em um momento, mas ele só foi difundido bem depois, quando lá no Sudeste, lá no Rio de Janeiro, que nós vamos ter um autor que vai encontrar uma versão desse livro, que é essa capinha que você está vendo aqui, vai encontrar uma versão e ele decide ler esse livro, para que aí, quando ele vê o interesse, ele começa a fazer uma ou outra publicação do mesmo livro. Porque nós vamos ter o quê? Nós vamos ter ela lá no Maranhão, que já é o interior do Brasil, e ela vive no interior do Maranhão, né? Então, olha a dificuldade que ela vai enfrentar. Porque o que acontece com a Maria Firmina? Ela vem de uma família muito pobre, ela é filha de pai e mãe negro, né? E aí ela vai para uma cidade para ela vai morar com a tia numa cidade. Essa tia é quem vai financiar os estudos dela. Então ela vai ser alfabetizada, letrada a partir do financiamento dessa tia. E aí ela vai começar a escrever, a dar aulas. Então ela vai ser respeitada naquele ambiente que ela está inserido. Agora, o livro que ela enviou na expectativa de conseguir, ela não vai conseguir de um primeiro momento tudo isso. Vai ser bem depois, já ali no Rio de Janeiro, São Paulo, que vai começar a difundir esses livros. Eu queria fazer uma leitura fazendo referência a essa questão. Então, muito provavelmente nesse início, para que ocorresse esse início, né, e de uma certa maneira assim, de maneira despretensiosa, mas ao mesmo tempo com muita vontade, ela inicia, né? Mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o dou a lume. Né? Ela traz a leitura aí
rebuscada, né? Uma característica desse livro. A característica também é a autora falando de dentro, assim como o Quarto de Despejo, né? Carolina Maria de Jesus, falando de dentro da realidade. E ela introduz aí, né? Faz o início dessa apresentação desse material, desse romance, dessa maneira, né? Para alguns vai passar desapercebido, para outros vão dar risadinha, um sorriso, como ela coloca, um riso mofador, né? Um sorriso, ou como a gente costuma dizer agora, um riso amarelo, né? Algo sem graça, vamos colocar assim. Vamos para o próximo? Vamos lá, então. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Então, eu posso fazer o começo aqui, Everton, e aí a gente depois alterna? Sim, você vai falando aí, a gente faz um paralelo, né? complementação. O próximo item é... Bom, Torto Arado é escrito por um autor nordestino, né? Brasileiro nordestino. É professor, formado em geografia. Só que este livro, ele primeiro foi vencedor em Portugal de um evento, né? Colocado, deixa eu só, vencedor do Leia, né? E posteriormente ele foi vencedor aqui no Brasil dos prêmios Oceanos e Jabuti. Então, o Torto Arado, ele tem a característica de trazer a atemporalidade, a gente vai falar ali adiante, mas é importante a gente frisar o seguinte: qual que é a leitura, o que o livro em si trata quanto enredo, né? Duas irmãs, Belonísia e Bibiana, retratadas aí com as condições de uma comunidade quilombola no interior da Bahia, na Chapada Diamantina. Elas vão travar lutas, né? Elas vão trazer questões numa narrativa que ora se percebe terceira pessoa, ora se percebe primeira pessoa ou uma outra, de forma muito intencional, justamente para que o leitor vislumbre, não tenha certeza exatamente de que momento quem está falando, né? E aí elas lutam pelas questões agrárias, pelas questões raciais, sexistas e trazem a questão da religiosidade, da sororidade entre as duas, ou seja, solidariedade entre as duas, que as mantinham confiantes, que as mantinham unidas. Se a gente reparar a capa deste livro, né, ela é uma fotografia onde a espada de Ogum, que está na mão dela ali desenhada, né, e elas estão de mãos entrelaçadas também, isso é importante frisar. Essa espada de Ogum que está ali, numa foto que está aqui representada através de desenho, existem duas foices, né, que seria o objeto de trabalho representado aí pelas mulheres do campo. Bom, então o livro tem como temática primordial, né, a relação do ser humano com a Terra, a questão da atemporalidade também, que é levada em consideração. O autor coloca o Brasil como um Brasil profundo, que é onde ele busca trazer. Então, o interior da Bahia, ele coloca que seria o Brasil profundo. E neste Brasil profundo, existem inúmeras questões a serem debatidas, a serem consideradas, né? A questão do trabalho escravo, que é abordada no livro, né? A violência, a extrema violência do campo, né? A realidade racial, né? Das diferenças raciais, né? Do povo preto, do povo herdeiro da diáspora, né? E aí a questão da imagem, como havia comentado antes, né? Que elas trazem em mãos a espada de Ogum. Abordando uma perspectiva mais nutrido, né? Aqui uma perspectiva
mais da abordagem do livro, Torturado comove pela história singular dessas irmãs, né? Dos encantados, a gente falando da religiosidade, e das rodas do jaré, que é uma questão religiosa encontrada, inclusive, né, ainda hoje, no interior da Bahia, que associa elementos da Umbanda, do Candomblé e do Espiritismo e também do Cristianismo. Então, essa estrutura antropológica que é considerada, que é nutrida ali por aquele povo, ela é abordada no livro, né? Mas o seu principal trunfo é retratar a dura realidade racial e fundiária do Brasil. Então, este livro ele pode ser considerado, assim como o Quarto de Despejo, também como uma perspectiva de denúncia, tá? Essa realidade, né, ela persiste desde o tempo de colônia, a questão racial, a questão fundiária da tomada das terras, né, das terras indígenas também. Aqui no livro é abordada apenas a perspectiva das terras de uma comunidade tradicional às margens de um rio, né, na Chapada Diamantina. Vou fazer uma fala agora que eu achei muito interessante do autor e que é muito bacana para a gente perceber também como ele vê, né, o livro. Que o livro esteja na boca do povo, nas redes sociais, nas estantes dos famosos e nos primeiros lugares dos mais vendidos. É um sinal de vigor da literatura brasileira no momento em que ela, com tantas áreas do conhecimento, é alvo de ataques e de desmonte. Um povo que lê, que se reconhece nas páginas de um romance, é um povo capaz de provocar e exigir as mudanças necessárias para que superemos a desigualdade e a violência retratadas pelo Itamar na sua obra. Essa fala, né, numa apresentação do programa Roda Viva, ao qual o Itamar estava ali presente, e eu acho muito interessante a gente perceber essas nuances que a Vera Magalhães, que é a repórter, né, que é a autora ali, ela traz. Foi a Roda Viva, esse programa que aconteceu no dia 15 de fevereiro do ano passado, então está completando agora praticamente um ano, e este livro que está como um dos mais vendidos e um dos mais aclamados, né, um dos livros brasileiros mais vendidos nesse sentido aí. Everton, você quer contribuir? Acho que agora sim a gente pode começar a discutir um pouco mais. Você fez uma leitura mais ampla, né, do livro. Agora a gente pode entrar mais dentro da literatura, de acordo com a leitura que cada um fez, né? Então, assim, é um livro que é muito prazeroso fazer a leitura dele. E ele apresenta assim, um formato que prende a atenção do leitor e gera ali muita curiosidade, como você falou da questão da narrativa. Então, assim, eram duas irmãs, né, ali que sofreram um acidente ali enquanto criança, e uma delas, as duas cortam a língua, só que uma tem ela amputada no acidente que elas ali sofreram. E aí ele vem trazendo alguns aspectos ali. Já começa ali quando fala sobre a origem delas, né? Que tinha um pai que há 30 anos atrás ainda tinha passado por processo de escravidão ali da avó, então, recém finalizado o processo de escravidão no Brasil. Então, morava numa comunidade longínqua e se apegavam muito na fé. Então, até no livro trata lá quando elas sofreram esse acidente, até chegar na cidade, no hospital, que elas foram atendidas, o pai foi fazendo benzimentos para estancar o sangramento. Então, usando ervas e os benzimentos, que é uma cultura brasileira que está se acabando aí, mas ali é bem retratado isso. Eu vou ler esse trecho aqui e a gente discute, conversa sobre ele. Tá bem. Todas nós, mulheres do campo, éramos maltratadas pelo sol e pele seca, pelo trabalho árduo
pelas necessidades que passávamos, pelas crianças que paríamos muito cedo. Ali a Dona Ana, que era a avó delas ali, elas tinham uma fala em relação à avó, né, em questão da demência, que a avó já estava ficando ali, a grosso modo, em processo de caducando, e elas tratam disso. E a mãe também, que ele trabalhava de sol a sol na terra, eles viviam exclusivamente da terra. E a questão do cultural do povo do Nordeste, questão da quantidade de filhos, casamentos cedos. Ali eu digo questão cultural por conta da minha hereditariedade. Minha avó era nordestina e casou muito cedo e ela teve muitos filhos porque era algo que era comum para a época. Então, assim, as crianças ali, tem mais coisas que a gente vai falar sobre esse acidente aí que aconteceu e sobre as outras partes. Vitor, você lê a parte do pai aí ou quer que eu leia? Pode ler. Meu pai havia nascido quase 30 anos após declararem os negros escravos livres, mas ainda cativo dos descendentes dos senhores de seus avós. Então, a fazenda Caxangá, no livro ali não deixa bem claro, mas deixa entender que eles eram daquela fazenda ali, os avós, os que foram escravizados, e com o processo de libertação dos escravizados, eles permaneceram nessa fazenda. E ali eles trabalharam, ali, portanto, é que tem outros trechos que retratam sobre a questão do tempo que eles trabalharam ali, do tempo que eles sobreviveram dali, e mais adiante, acho que esse trecho está aqui também, onde fala que algumas pessoas começaram a aparecer com papéis falando que era o dono da terra. Então, ali o Itamar traz a denúncia da questão agrária no Brasil, assim como nós estamos vivendo um processo hoje aí, das demarcações, terra indígena, demarcação dos quilombos, eles já faziam essa denúncia ali nessa literatura aí, que ela retrata um período 30 anos após a escravidão, mas que ela é vivenciada hoje. Então, ela é atemporal, ela é diáspora, porque ela trata de situações em que a gente está lutando ainda hoje. A questão agrária, principalmente. Sim. Eu acho que, assim, só para fechar essa perspectiva, né? Não sei se você tem ainda alguma leitura aí da obra para desenvolver, mas eu acho legal a gente perceber que todas as questões que a gente está abordando aqui, elas são questões muito profundas, como ele coloca, né? O Brasil profundo, e ao mesmo tempo são questões que a gente pode ver no nosso cotidiano. Melhor dizendo, não é questão de profundidade ou não profundidade, mas sim a questão da atemporalidade que a gente pode incluir ou colocar essa obra. Se a gente está falando da diáspora, que é lá atrás, né, Brasil colônia, mas tem coisas que agora, no Brasil atual, do atual presidente, a gente também tem algumas características que o livro aborda, né? O trabalho escravo, o Ministério Público do Trabalho ainda tem algumas denúncias, né, sobre essa questão do trabalho escravo. Então tudo isso é muito vivo, muito presente para essa obra. Eu acredito que se a gente parar para refletir bem, não é que as obras são atemporais, é que nós vivemos nas mesmas condições que nós vivíamos no passado. Então, talvez não é que a obra ela seja algo incrivelmente elaborado e que a pessoa teve uma visão de futuro muito boa. Eu acho que se a gente parar para pensar, nós estamos sendo... as políticas são construídas para que nós permanecemos no mesmo lugar em que os nossos antepassados estavam. Nós ocupamos a mesma posição que os nossos antepassados estavam. Eu estava aqui pensando, né, fazendo uma relação, por exemplo, com essa situação do assassinato do rapaz a semana passada, né? Que, olha, a gente demorou uma semana para a gente acordar dessa situação.
Aí o rapaz foi lá para cobrar duas diárias. Uma pessoa perdeu a vida por 2 diárias. Mas eu vi durante críticas, eu li em algumas páginas da internet algumas críticas a respeito disso, e eu vi pessoas que defendiam, eu vi uma crítica a respeito de 2 diárias, eu vi pessoas que defendiam, pessoas que criticavam e pessoas que defendiam a reforma administrativa sobre ter diárias ou não, e aí eu comecei a fazer uma relação, né? Como que a política ela vem sendo criada para que a gente permaneça no mesmo espaço que a gente estava há um tempão atrás. Nossos direitos são retirados, nós passamos por uma reforma administrativa que precarizou os serviços, e quem é a população que está condicionada a esses trabalhos precarizados? É a população negra. Majoritariamente é a população negra. Então a escravidão ela deixa de existir? Continuo na mesma linha pensando, é liberdade eu trabalhar por um prato de comida? Será que eu tenho liberdade quando eu trabalho apenas para comer? O que mudou nessa situação? Eu tenho liberdade? E aí a gente tem hoje uma situação, uma pessoa que foi lá, ele vivia num trabalho precarizado, e ele foi lá cobrar o que era direito seu, mas hoje nós não temos esse direito, porque a reforma administrativa prega que você negocie direto com o seu patrão. Quando eu vou negociar com o meu patrão, o que, que acontece? Morto. Uma semana atrás, aí você tem imagens que foram entregues multifacetadas, o vídeo foi todo recortado, então a gente não tem nem dimensão do que realmente aconteceu ali. O dono do empreendimento, ele teve uma semana para elaborar um discurso que muito provavelmente ele vai se voltar contra a pessoa que sofreu a violência, que foi assassinada. Presta atenção, anotem o que eu estou dizendo. Eles tiveram uma semana para elaborar o discurso de defesa deles. Uma semana que o cara foi morto, uma semana para elaborar o discurso. Nós não tivemos as imagens até hoje, não tivemos um vídeo inteiro. São imagens todas cortadas, multifacetadas. Até hoje não se tem o nome do assassino. Até hoje não, porque esse é o nome, assassino, não tem outro nome para se dar. E aí eu penso, mudou alguma coisa? Nós mudamos? O livro ele é atemporal porque ele relata a situação que nós vivemos hoje, porque nós não saímos daquela situação. E aí, indo um pouco mais, eu estava aqui refletindo sobre essa morte, né, que aconteceu uma semana atrás, que quando aconteceu a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, a internet, porque não tem que fazer isso, não tem que pôr fogo, não tem que quebrar. Tem sim que quebrar, porque lá eles sabem como é que é fazer. Quando um negro é assassinado injustamente, todo mundo é assassinado injustamente. Quando um negro é assassinado, quando a gente percebe a violência, a questão do racismo, lá em instantes tinha o nome de quem foi o assassino, onde estava, e aí a população se uniu, a população conseguiu. E aqui nós tivemos uma semana e nós não sabemos nem o nome do assassino, sabe, de um jovem. Então, assim, o livro ele é atemporal, ou nós permanecemos no mesmo espaço que nós estávamos 200 anos atrás, ao mesmo espaço que nós ocupávamos lá atrás, é o espaço que nós estamos ocupando hoje. Então é por isso que o livro é atemporal. Essa é a leitura que eu faço quando eu li lá O Quarto de Despejo, quando eu li Úrsula, quando a gente vê O Torto Arado e vários outros livros que, se a gente parar para pensar, nós não mudamos nada dessa situação. Nós estamos inseridos nessa situação ainda. Já que você deu a deixa de algumas leituras, né? Tem O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, tem a questão, os livros de Lélia Gonzalez também, Bell Hooks, que a gente abordou, de Jamila Ribeiro. Então é muito importante a gente perceber que a nossa leitura, nossa literatura é muito vasta, né? Inclusive, teve uma campanha, né? Inclusive foi no período de novembro do ano passado, que vamos enegrecer as nossas leituras, né? Justamente para a gente começar a perceber. E assim como o feminismo, né, não é a luta do homem contra a mulher, é a ideia de equilibrar, de equiparar a mulher com o homem. Porque o homem hoje ele majoritariamente ele é considerado, né, ele está dentro do grupo hegemônico.
né? O homem cis, heterossexual, branco. Assim como a perspectiva racial também, como a gente está colocando. Estou reforçando, né, para que a gente tenha essa dimensão e que fique bem nítido o objetivo dessa gira. Everton? Só Só para quero. complementar aqui a fala do Vitor, me lembrou um post que eu vi no Instagram. Se nós quiséssemos vingança, não tinha um racista vivo no Brasil. Então a gente não quer vingança, literalmente nós queremos igualdade, equidade, é isso que nós queremos. Só para fechar aqui a parte da literatura, com o trabalho e a fala da Célia, onde foi narrado no livro por uma das meninas, ou a Bibiana ou a Belonísia, que o livro não deixa, traz esse mistério, e é isso que prende o leitor de quem é que faz a narrativa, porque a gente sabe que uma delas perdeu a língua, mas não fala qual delas. E Ó, que spoiler. elas tinham muita curiosidade de saber o que a avó delas tinha em uma mala. E aí elas tinham um espelho lá e elas tratam assim. Mas espelho mesmo, acessível para nos observarmos, era apenas o espelho d'água dos rios com seu líquido escuro e ferruginoso, onde nos víamos negras, num espelho também negro, talvez criado exatamente para nos descobrirmos. Está muito relacionada à fala da Célia quando ela fala sobre se descobrir negra. E tem uma falazinha antes no livro, quando elas foram para o hospital, que elas ficaram assim, achando estranha a quantidade de pessoas brancas e poucas pessoas negras. E aí a gente sempre trata da questão da representatividade. Nós não temos uma representatividade majoritária em alguns espaços, como educação, ocupando o espaço do professor. Nós não temos dentro da saúde ocupando o espaço do médico. Os serviços fins, ele é negado à população negra. Para um negro chegar nos serviços fins da saúde, educação, de qualquer outras áreas, ele tem que ralar muito. Então, está muito relacionado à representatividade. Certo. Podemos seguir, então? Por favor. A perspectiva da intolerância religiosa, na gira passada eu havia comentado, né, sobre esse livro, né, Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, do Bispo Edir Macedo, e coincidentemente, numa aquisição recente que eu fiz de uma obra do Sidney Nogueira, né, Feminismos Plurais, né, coordenado pela Djamila Ribeiro, ele inicia, né, um trecho do livro abordando um trecho. Aliás, este livro inicia abordando um trecho do outro, fazendo a leitura. Dedico esta obra a todos os pais de santo e mães de santo por ele, do Brasil, porque eles, mais que qualquer pessoa, merecem e precisam de um esclarecimento. São sacerdotes de cultos como Umbanda, Quimbanda e Candomblé, os quais estão, na maioria dos casos, bem intencionados. Poderão usar seus dons de liderança ou de sacerdócio corretamente, se forem instruídos. Muitos deles hoje são obreiros ou pastores das nossas igrejas, mas não o seriam se Deus não levantasse alguém que lhes dissesse a verdade. Essas palavras que eu li mais pausadamente, elas estão grifadas pelo autor. E ele discute ao longo do livro, né? Isso aqui é a parte introdutória, e ele traz essa perspectiva das comunidades tradicionais de terreiro. E a gente percebe que Deus é esse? É um Deus único? E esse Deus único é o válido para toda a humanidade? Será que
se alguém que cultua a perspectiva do budismo, ler essa obra, será que ela vai ter a mesma característica? Né? Vai pensar da mesma maneira? Então é muito pertinente que a gente, no mínimo, perceba a situação a qual a gente vivencia e faça essa luta, né? Quando é colocado no segundo ponto aqui, a violência praticada contra os centros, terreiros e casas de axé tem o cerne no racismo estrutural, me remete muito à perspectiva da gente tentar entender o racismo religioso e não somente a intolerância religiosa, né? Quando a gente aborda o racismo religioso, é muito essa questão do que a gente colocou lá no slide que a gente abordou, os tipos de racismo, que é a questão da demonização das religiões de matriz africana. E aí a gente tem 4 notícias, né, que abordam bem essa perspectiva. Então a polícia prendeu traficantes, né, do Bonde de Jesus, que atacava terreiros no Rio. Né, evangélicos bandidos mantiveram sacerdotisa octogenária sobre mira de armas. Eu percebo também que ao ler essa primeira notícia, a gente precisa tomar muito cuidado com a perspectiva das contradições e até mesmo de fake news. Mas o que a gente percebe é que a intolerância religiosa, quando se aborda os orixás, né, quando a gente aborda inclusive Exu, né, o processo de demonização desse orixá, ele é muito forte, né, principalmente quando a gente aborda uma perspectiva de religião protestante. Né? A gente tem aqui Célia, que frequenta uma casa protestante, né, uma igreja, salvo engano. Se você puder falar um pouquinho a respeito, Célia, como você vê essa questão dos centros, né, sendo uma pessoa que frequenta a doutrina evangélica? Então, eu entendo assim, que respeitar a crença um do outro, né? A religião do outro. Isso não difere nós, enquanto seres humanos, um do outro, de sermos diferentes, sermos melhores. Então, eu respeito, sim, né? A religião do outro, as diferenças do outro, e eu acho que nós, seres humanos, temos que ter esse respeito, né, com o próximo, para constituirmos, né, o mundo melhor, porque racismo e preconceito, principalmente para nós, enquanto negros, já sofremos demais e falta muito, né, o que se fazer em relação a isso. Então, eu respeito, sim, as diferenças aí, crenças e religiões. Não me acho diferente de ninguém e todos deveriam fazer assim também, respeitar o próximo. Nem melhor, nem pior, né? Todos nós somos Exatamente. iguais. E Somos aí, todos iguais. desculpa, só assim, nesse quesito que Célia coloca, a gente tem as outras notícias, né, que estão colocadas aí. Eu acho que a gente poderia até avançar nesse quesito, porque falar de violência acho que até é mais difícil. Falar um pouquinho das casas de axé, como eu já havia comentado, eu sou consulente numa casa no município de Juara, e aqui em Cuiabá também, né, atualmente, hoje eu estou aqui em Cuiabá, né, existe uma casa de axé muito agradável, né, nós temos a característica distinta, inclusive, entre casas, que a gente abordou, inclusive, na gira passada, essa característica de diferenças, ela em um determinado ponto ela é muito positiva, justamente porque a verdade, justamente porque a religiosidade e aquilo que é dito por um orixá, por um guia,
em determinada casa é a mesma coisa que é dito por um outro guia ou por um mesmo guia em outra casa. A diferença é que a dinâmica como as casas elas perpetuam a filosofia da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, elas têm um cerne, elas são alicerçadas primeiro, né, por um orixá, depois por essa perspectiva do guia, né, do mentor da casa, né, que aí existem as linhas de direita, de esquerda, e aí eu não vou entrar no mérito da questão, porque eu acho que, inclusive, para além de ser local de fala de um zelador, né, que aí vem o zelador, que pode ou não ser o médium que trabalha com esse guia, é também algo que eu estou em processo de compreensão. Então, os estudos, né, eles vão acontecer e à medida que os estudos ocorrem, a gente tem maior propriedade para estar abordando. Inclusive, para esse momento, eu já havia convidado algumas pessoas que são representantes que poderiam estar abordando aí, mas infelizmente a agenda com os compromissos acabou chocando. Né? Então, o atendimento aos consulentes se dá principalmente pela organização do dia, do tempo e pela disponibilidade de cada casa. Então, à medida que cada consulente, cada pessoa que vai até essas casas para ter orientação, para tomar passe, para receber orientações de banhos, né, de ervas, de defumação, assim como ocorre na Igreja Católica, assim como ocorre em outras igrejas, que é o processo de incorporar e falar em línguas, existe também na espiritualidade, né, nas religiões de matriz africana, com a diferença, claro, que a gente tem a questão não de um Deus único, mas sim vários deuses, e esses deuses ligados aí à natureza principalmente. Everton? Como você disse, né? Cada casa ela tem a sua forma de trabalho, ela tem a sua forma de doutrinação. A nomenclatura Umbanda, casa de Umbanda, casa de Candomblé, ela não significa que todas as casas têm o mesmo formato de trabalho, mas não nenhuma casa é mais ou menos importante do que outra. Eu sempre costumo dizer que vai também da sua forma de vibrar, da sua vibração com cada ambiente que você está. E quando eu estou fora de Juína, porque Juína não tem terreiro ainda, eu frequento em Rondonópolis, Tangará, e já fui em várias casas. Tem algumas que me sinto melhor, outras não. Tudo é de acordo com o que a gente sente também. Mas isso não diminui a importância do trabalho e da religiosidade que cada uma delas carrega com elas. Então, gostaria de desejar, estamos finalizando já a nossa gira, muito axé para todos, a equipe cultural juinense, somos nós aqui, Vitor, Larissa, Lucas, e a nossa convidada Célia. Agradecemos a todos por ter assistido a nossa gira e nós não podemos encerrar a nossa gira sem prestar homenagem a Elza Soares. Então, Elza Soares, presente. Agora a gente pede licença para dizer esse nome, porque não é da nossa língua, mas nós vamos tentar ser mais fidedigno. Mois Cabagambi, presente. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até aqui agora. Agora, cada um que quiser agradecer e finalizar com sua fala, fica aberto aí para vocês. Bom, vou tomar a frente aí para os agradecimentos. Agradecer também a presença da Ernesta e da Stephanie na primeira gira e de todos aqueles que participaram ali nos comentários e também com as visualizações, assim como Larissa inicialmente trouxe. Eu acho que é muito importante a gente ir para o debate e já adianto aqui, me disponibilizo, viu, Larissa, você que é mentora aí do projeto, para próximos encontros de fato,
e agradecer à Secretaria de Cultura, Estado, né, que pôde proporcionar através do edital Movimentar, este espaço para que a gente trouxesse esse momento que é tão profícuo para não somente a equipe, mas para a sociedade, para as escolas, e esses vídeos muito provavelmente poderão ser trazidos aí à sociedade, não somente dentro da plataforma que ele vai ser disponibilizada, mas também dentro de sala de aula, dentro de uma mesa, dentro de um debate com colegas, ou até mesmo na nossa família. Então, agradecer essa oportunidade. Muito obrigado, Larissa. Em nome da Stephanie aqui, né? Eu agradeço a todos vocês. A todos e a todas. Gostaria de agradecer também a Larissa pela oportunidade, se colocar aí à disposição para quando precisar novamente, e dizer que foi um momento muito interessante. Esses debates são debates muito pontuais, muito importantes, que eu tenho certeza que nós levaremos para a nossa atuação profissional, né? Eles fazem parte, são debates que já fazem parte do meu planejamento, e agora, com a oportunidade de ter discutido essas obras, vou levar com um outro olhar, com os aprendizados, né, recebidos aqui, vou levar para os meus alunos e propor esse debate agora com esse olhar também. Então, muito obrigado a todos. Seu microfone, Célia. Eu quero aqui agradecer pelo convite, foi um privilégio participar, e isso vai me agregar ainda mais conhecimento, né, enquanto mulher negra, e obrigada mesmo pelo convite. Foi isso, gente. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram, né? Quem estava na primeira gira, quem estava na segunda, né? Vitor, Lucas, Everton, Célia, Ernesta e Stephanie, que não puderam estar presente hoje, mas estiveram contribuindo bastante na primeira gira. Todo mundo que assistiu aí, que esteve acompanhando com a gente essas duas giras. Quem ainda não assistiu a primeira, assiste. Vale a pena, foi um debate muito rico também, assim como esse. E agradecer, né, Secretaria aí de Cultura por proporcionar a gente, né, igual o Vitor já agradeceu, quero reforçar esse agradecimento. E é isso, pessoal, até uma próxima, que próximas giras virão, né, próximos debates virão, que são momentos necessários, muito ricos, né, de grande aprendizado. Antes de finalizar, eu queria só dizer, né, que ali as imagens falam muito, mas eu tenho aqui, estou atualmente na casa da minha sogra, aquele o congá dela, né, ou o altar, como a gente pode colocar quando a gente tem essa dimensão, e eu não poderia deixar de estar atuando aí juntamente com a questão da bandeira LGBT, que tem também a sua representatividade, obviamente. Obrigado. Até mais, gente.